Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre a Rede Lucy Montoro, uma instituição do governo do estado que oferece tratamento de reabilitação para pessoas com deficiência físicas incapacitantes, motoras e sensóriomotoras. Para falar melhor sobre a Rede Lucy, nós iremos conversar hoje com a Linamara Riso Batistella, que é professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Adoro esse nome comprido. Tudo bem, doutora Linamara? Tudo bem, Roberto. Tudo como deve ser, né? Trabalhando bastante e atendendo os nossos pacientes. Bom, você trabalha bastante, a gente já sabe isso. Eu não vou falar a quantidade de ano, porque de repente você fica chateada, mas faz bastante tempo. Faz muitos meses. É mais do que um ano, posso te garantir. Mais que um ano. Como é que surgiu a ideia de montar a Rede Lucy Montoro e qual a motivação que te levou para isso? Para fazer jus à verdade, preciso contar que a ideia foi do governador José Serra. Ele havia, na sua passagem pelo Ministério da Saúde, construído uma série de normativas para garantir o acesso às pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde. E foi dele a ideia de criar a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Deficiência, a reabilitação, e foi um processo lindo, maravilhoso, com uma discussão de toda a comunidade, e finalmente a política foi garantida, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, e a partir daí ela vai para os estados. Quando ele chega no governo do estado de São Paulo, ele imaginou encontrar a política aplicada, né? E estava. Muita coisa de qualidade acontecia. Mas ele sentiu que era necessário construir um modelo que realmente cristalizasse aquilo que a política previa. E aí ele pensou numa rede de reabilitação. No primeiro momento, quando ele conversou, ele falava em 5 unidades, uma em cada uma das macro-regiões do estado, e eu achei a ideia interessante, mas era um projeto de uma política pública, e, enfim, eu não entendia muito bem como é que eu poderia ajudar. Aí foi quando ele quis construir a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, exatamente para impulsionar essa política. Então, a ideia de ter uma rede partiu do próprio governo. No movimento seguinte, eu imaginei que, à semelhança de outros grandes serviços do mundo, nós deveríamos ter uma padronização, protocolos clínicos, o modelo de assistências, tecnologias e até a arquitetura e ambientação. Então, a rede surge com essa diretriz de ter um modelo padronizado de atendimento, de oferecer um tratamento multidisciplinar, os espaços serem pensados a partir das necessidades dos pacientes, e o que era 5, hoje virou 20. Então, nós temos hoje 20 unidades da Rede Lucy Montoro. O governo do estado tem hoje 20 unidades da Rede Lucy Montoro. Doutora Linamara, e quais são os serviços oferecidos pela Rede Lucy Montoro? Essa é uma pergunta fantástica. Nós fazemos reabilitação integral e integrada. O paciente é avaliado pelo médico especialista em reabilitação, que é o médico fisiatra. Em todas as unidades da rede, o médico é um médico com um certificado de especialista garantido pelo Conselho Federal de Medicina. E feito esta avaliação, ele define quais são as estratégias terapêuticas que serão desenvolvidas pelo serviço de fisioterapia, pelo serviço de terapia ocupacional, pelo serviço de enfermagem, pela psicologia, serviço social, nutrição, até o técnico de educação física. Não esquecendo, em momento nenhum, a importância da fonoaudiologia, que vai acompanhar os nossos pacientes. Então, nós temos uma visão muito, muito ampla da oferta do tratamento, associada a modernas tecnologias, Roberto, e isso é que faz a diferença da rede.
tecnologias de ponta comparáveis aos melhores centros do mundo. Então, é um serviço integrado e integral, e eu digo integrado porque isso é fruto de uma discussão da equipe, tudo acontece ao mesmo tempo. O médico faz avaliação, faz uma discussão com a equipe, já propõe os tratamentos e já marca a primeira reavaliação. E é integral porque eu estou olhando para as questões psicoafetivas, emocionais, que fazem parte do nosso modelo de vida, para o domínio físico, do que aquela pessoa precisa construir para superar a limitação, e o domínio cognitivo e de comunicação. Então, é realmente uma abordagem holística. Abordando esse tema, você disse que o atendimento dentro da Rede Lucy Montouro é completo, Rede Lucy Montouro é completo, e eu acredito nisso porque conheço a sua capacidade como médica e conheço a sua capacidade como administradora. Mas vamos colocar assim, que o ser humano ele tem um 360 graus de necessidade. A pessoa com deficiência tem 360 graus como necessidade, mais 360 graus como pessoa com deficiência. Tem 2 vezes 360 graus, né? Então, a gente fala assim de especialidades muito profundas, muito assim, particulares. Já aconteceu algum caso de um deficiente chegar lá com uma necessidade e você falar, e agora? Olha, Roberto, não acontece porque nós temos um sistema de regulação na oferta das vagas. A gente define quem é o nosso paciente. Porque a reabilitação é realmente uma especialidade muito ampla. E você pode ter um serviço só voltado às questões emocionais, às questões cognitivas, ou um serviço mais dedicado a linhas de cuidados integrais. Então, o que nós oferecemos como tratamento? Modernas tecnologias e um suporte em órteses, próteses e meios auxiliares à locomoção, voltado a pacientes com lesão encefálica, que é o que predomina no nosso meio, né? São os derrames, os AVCs, os traumas crânioencefálicos, que infelizmente tem uma frequência enorme. A lesão encefálica pode ser decorrente de um câncer, pode ser decorrente de uma doença infecciosa ou pode ser decorrente de um fenômeno tromboembólico. Agora, no Covid, nós vimos muita lesão encefálica decorrente de uma infecção. Mas o grande número de pacientes que nós temos são as sequelas decorrentes das doenças cardiovasculares. O indivíduo que tem um AVC por uma trombose ou por uma embolia, ou que tem uma manifestação cardíaca e que com isso leva a uma isquemia cerebral, enfim, diferentes causas que levam a essa lesão encefálica. Depois tem as lesões medulares, que continuam sendo muito frequentes em função, sobretudo, dos traumas, né, os acidentes, e um número menor por doenças medulares, lesões medulares. As crianças com paralisia cerebral, que é uma lesão encefálica, mas que tem uma abordagem muito diferente. Amputados, esta é uma dor, né, na sociedade, a violência no trânsito, a violência no modelo de trabalho, as violências interpessoais, nós temos um número grande de pacientes amputados. E a gente não pode esquecer as doenças metabólicas, como é o diabetes, por exemplo. As vasculites, que acabam também gerando amputações. A dor é um fenômeno muito importante. A dor músculo-esquelética, que é uma dor benigna, ninguém vai morrer disso, mas não dá para viver com dor. Então, exige uma abordagem diferenciada. Então, isso que nós chamamos dos grandes grupos, dos grandes macroprocessos, são os que alimentam a oferta de vagas dentro da rede Lucy Montouro. A lesão encefálica, lesão medular, amputados e malformações apendiculares, as dores musculoesqueléticas benignas e as paralisias cerebrais. Então, esses pacientes, eles são demandados para as diferentes unidades da rede a partir de um sistema de controle de vagas que se chama CROSS, que fica dentro da Secretaria da Saúde. Então, o paciente sai do hospital ou veio de uma unidade básica, tem uma indicação para ter um atendimento na rede, e aí o sistema
referencia para a unidade mais próxima da casa dele. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, você praticamente já respondeu. Eu ia falar assim, quem pode ser atendido? Você já me deu. Todos os pacientes de qualquer hospital, de qualquer unidade básica de saúde, de qualquer policlínica, que estejam dentro desse guarda-chuva. Classe social? Sem reservas, todas as classes sociais. O SUS é o processo se eu tenho 1 bilhão no banco, se eu tenho 1 bilhão no banco, eu tenho uma dívida de 10 mil no banco, tanto faz. Tanto faz, mas se você tiver 1 milhão no banco, eu vou dar um jeito de você fazer uma doação. Vou dar um jeito. Ok. Olha, nós fazemos o atendimento ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E temos muito orgulho disso, porque o SUS aqui em São Paulo é um bom exemplo de como a saúde pública pode funcionar. Ok. Nós estamos conversando com a doutora Linamara Riso Batistella, que é professora de fisiatria da Faculdade de Medicina da USP São Paulo, e está contando para nós como é que funciona a rede Luci Montoro, que, na minha opinião, foi uma das coisas maravilhosas que aconteceram dentro do estado de São Paulo em prol da pessoa com deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.